eu só fui ser a Cristina Ranzolin, meu pai até que dizia, né? Depois que eu fui pra Globo. Entendeu? Porque aqui, lá na Globo, eu não fui por causa do Ranzolin, né? Eu fui chamada, foi até algo muito, muito estranho, porque eu me lembro um dia que a gente fez um programa que foi muito ruim, um Bom Dia Rio Grande, a gente apresentou aquele Bom Dia Rio Grande, deu tudo errado no programa, a gente chamava uma coisa, entrava outra, foi horrível. Terminou o programa e o diretor já estava lá de manhã cedinho nos esperando. E aí conversou com todo mundo, né? Foi aquele xixi geral, assim. Aí depois ele disse assim, a Cristina fica aqui, agora todo mundo pode sair. E ele chegou para mim e disse, olha, eu tenho que te dizer uma coisa, o pessoal da Rede Globo, eles estão procurando um apresentador para cobrir férias de um apresentador que vai sair de férias no Rio e tal. E aí eles pediram um trechinho de vários apresentadores para todas as emissoras aí do Brasil e eles te escolheram. Isso em 1993? Isto. 93. E eles te escolheram. Então, assim, hoje é terça-feira, eu me lembro bem que eles disseram assim, hoje é terça-feira, então tu faz assim, ó, quinta-feira tu vai pra lá, porque aí tu fica quinta e sexta conhecendo o ambiente e tal, e sábado, domingo também, tu vai pra redação, e daí na segunda-feira tu começa fazendo o mesmo que tu faz aqui, que era o Bom Dia Rio Grande, e eu fazia a Rede Regional de Notícias, que era o noticiário na hora do almoço. Tá, mas tu não teve nem tempo de pensar, Não, ele falou ele isso, chegou pra mim, e eu assim, eu era a única pessoa que, inclusive, eu não era escalada pra fazer o RBS Notícias, e meu sonho era fazer o RBS Notícias naquela época. Era teu sonho, tu já fez, né? Que eu depois não... disso. Sim. Agora mas naquela época, quiser, né? Eu tinha 5 anos de emissora, e eles achavam que eu ainda era muito crua, sabe? Então, quem diria? Grandes coberturas não era pra mim, eu não tinha qualidade, eles achavam. E de repente ele me chama e eu fui escolhida pra ir pra Globo, aquilo foi um susto. E eu fui na quinta-feira, quando eu cheguei lá, eu só larguei as minhas coisas no hotel e fui pra emissora para começar a conhecer, fui conhecer o diretor que tinha me escolhido, tudo mais, e aí ele me levou para a redação. Quando eu entro na redação, encontro ali Cid Moreira, primeira pessoa que eu encontro, Sérgio Chapelin, Glória Maria, foi uma coisa assim, né? Tu imagina, para uma pessoa que estava começando no jornalismo, de repente tá no mesmo ambiente, conversando com eles, e eu estava ali conversando com eles, quando de repente veio uma pessoa conversar comigo e disse assim, oi, é tu que vai apresentar o Jornal da Globo hoje? Daí eu digo, não, eu sou gaúcha, eu vim lá, eu tô conhecendo as pessoas aqui, que segunda-feira eu vou fazer os jornais locais. Mas como é que é teu nome? Daí eu digo, Cristina. Ué, mas me disseram que era tu. Nisso vem o diretor de jornalismo e diz, ele chegou na minha frente, desculpa, sabe o que é? A Fátima Bernardes teve um problema hoje e ela não vai chegar a tempo do Jornal da Globo, então quem vai apresentar vai ser tu. E eu achei que ele tava brincando, eu tava de calça jeans, de tênis, assim, camiseta. Daí ele disse assim, tu tem um blazer? Eu digo, eu tenho, dentro da minha mala no hotel, mas eu nem abri. Já vou botar um carro pra ir. Daí que eu vi que era verdade. Quando ele disse, já vou botar um carro pra tu ir lá pegar. Eu fui lá pegar o blazer, quando eu voltei, eu me dei conta que eu ia apresentar o Jornal da Globo com o William Bonner. Que eu também era fã, entendeu? E eu não tive tempo, naquela que a gente nem tinha celular, eu não tive tempo de avisar minha família, de avisar a TV, ninguém de avisar ninguém. Não, as pessoas começaram a ver e levaram um susto. Mas o que a Cristina tá fazendo ali? Porque alguns sabiam que eu estaria no jornal local do Rio de Janeiro na segunda-feira, mas ninguém sabia. E de repente eu entrei em rede nacional ali, e aí quando terminou o programa, eu fui bem, o diretor esse me chamou e disse, não, a Fátima já está acumulando o Fantástico, esquece aquela coisa de fazer o jornal local, tu vai ficar aí no Jornal da Globo com o Bonner. E aí eu fiquei, era 15 dias que eu ia ficar lá. Ele disse, não, nós precisamos mais 15. Quando terminou os 15, ele disse, agora a gente tem que tratar da tua transferência, porque, na verdade, eles estavam escolhendo uma parceira para o Bonner para o Jornal Hoje. Perfeito. E a Lilian Vitfib ia entrar no Jornal da Globo, né? E aí eu fui embora, então fiquei lá na Globo. Ô, Cris, e assim, tu foi muito bem na Globo, né? Eu lembro que a gente assistia e era um orgulho te ver lá e tal. E tu escolheu voltar, né? Eu escolhi voltar. Tu fez um caminho inverso. Muitos jornalistas, inclusive da minha geração, têm o sonho de ir trabalhar na Globo, de ir para o centro do país. E tu tinha uma carreira em ascensão. É verdade. Imagino que tu poderia ter galgado todas as funções lá, inclusive ao lado do Bonner, poderia estar. Quem sabe? Na verdade, assim, Juliana... Por que voltar? Isso que eu queria entender. É Porto Alegre? É RBS? O que te fez voltar? Então, eu acho assim, eu fui para lá... Eu tinha 26 anos na época, então assim, não foi só uma coisa assim profissional importante, foi pessoalmente também, eu saí da casa dos meus pais, onde eu fui morar sozinha no Rio de Janeiro, onde eu não conhecia ninguém, sabe? Então foi realmente uma experiência de vida muito boa, um crescimento para mim incrível, e logo depois que eu cheguei lá, um ano depois, a RBS já foi atrás de mim.
E eles queriam me trazer de volta. Perceberam que perderam ouro, né? Mas aí eu digo, não, tenho muita coisa para aprender. E naquela época, na Globo, o apresentador, ele realmente apresentava, ele não participava muito Era um outro do jornalismo. telejornal, sabe? E isso me fazia um pouquinho de falta, eles sabiam disso. E aí, quando a RBS foi atrás de mim, eles me deram uma outra função que era fazer as entrevistas especiais, aquelas de sábado com os artistas. Eu passei a fazer aquilo também. Passou mais um ano, de novo a RBS foi atrás de mim, eu digo, olha, ainda não tô na hora. Mas assim, aos poucos, esse período todo que eu fiquei lá, eu percebi assim, porque a coisa aconteceu na minha vida, né? Não foi isso como tu falasse, as pessoas, eu sabia de gente aqui da redação que tinha um sonho de ir pra Globo. Eu não tinha esse sonho, na verdade. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, foi extremamente importante até para eu me libertar. Meu pai que dizia que depois que eu fui pra Globo, ele virou o pai da Cristina. Eu não era a filha do Ranzolin, ele era, né? Então, assim, foi uma coisa muito doida que aconteceu. Mas aí eles me convidavam para voltar, e eu digo, não, voltar nesse momento não, para fazer a mesma coisa que eu fazia. Até que chegou, fazia 3 anos e meio que eu estava lá, e eles foram atrás de mim para apresentar o Jornal do Almoço. Eles foram, porque a Maria do Carmo tinha saído para política e tal. E aí a coisa realmente me mexeu comigo, porque eu sempre que fui para o Rio, eu nunca inclusive quis montar um apartamento, eu sempre morei em apart-hotel, porque eu sou muito raiz, sabe? Eu gosto muito das minhas raízes, eu sou muito família, e esse período que eu fui lá no Rio, eu percebi bem que eu fiquei lá, eu percebi bem que a minha vida tem que ser assim, uma balança bem equilibrada, o lado profissional e o lado pessoal. Quando eles me convidavam para voltar, eu sabia que eu resolveria o meu lado pessoal, talvez, mas o meu lado profissional não ia ficar bom. Agora, quando eles me convidaram para fazer o Jornal do Almoço, e lá na Globo, naquela época, o jornalismo ainda era muito quadrado. Ou seja, apresentador não podia fazer caco nenhum. Muito antes, pelo contrário. Eu tinha algumas... Explica para quem não sabe o que é o caco. O caco é tu dar uma opinião, digamos assim, tu dizer alguma coisa depois de uma reportagem. Do script. Sair do script lá, a gente não podia sair absolutamente nada do script. E até tinha coisas que me incomodavam, porque, por exemplo, eu não podia dizer Rivera, tinha que dizer Rivera, que é a nossa fronteira aqui, não podia dizer grelha, tinha que dizer grelha, sabe? De umas coisas assim, umas padrão palavras Globo. Assim, padrão Globo, que isso me incomodava um pouco, mas enfim, o meu sotaque, assim, isso eles nunca mexeram, mas algumas coisas, assim, de palavras que a gente tinha o hábito de falar aqui, que não podia falar lá, né? Então, assim, era um jornalismo realmente, assim, que o apresentador não... Claro, eu tinha essas entrevistas que eu fazia, que eram bacanas, mas o apresentador não tinha uma função muito, assim, né? De participar, sabe? Tu veio pro Jornal do Almoço para transformar o Jornal do Almoço também, né? Eu vim para uma época de mudança, né? Realmente para uma época de mudança. O Jornal do Almoço todo foi reformulado naquela época, ele passou a ser uma coisa só, porque ele antes era todo compartimentado, né? Tinha a parte só de esporte, a parte só de notícias, e depois mudou tudo. E hoje tu te arrepende de alguma coisa? Não. Sou muito feliz, não me arrependo. Foi a decisão certa ter voltado. Foi a decisão certa na hora certa. Eu fiquei lá 3 anos e meio, eu aprendi muito, eu convivi muito, teria a oportunidade de ter ficado, mas decidi voltar e em nenhum momento tive nenhum arrependimento de ter voltado. Sou muito feliz mesmo aqui. Tive a oportunidade de voltar, né, algumas vezes, até para fazer o Jornal Nacional depois. Eu ia te perguntar como é que foi a experiência de apresentar o Jornal Nacional, foi em 2020, Foi. Né? Foi quando o Jornal Nacional fez os 50 anos, né? Uhum. E aí, então, eles convidaram um apresentador de cada emissora e eu fui a convidada aqui do Rio Grande do Sul. E foi incrível, foi uma experiência incrível, porque realmente o Jornal Nacional acho que tinha sido o único jornal que eu não tinha feito. Eu lá tinha feito o RJ1, eu tinha feito o RJ2, eu tinha feito o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, o Fantástico eu tinha feito, eu só não tinha feito o Jornal Nacional, porque naquela época, inclusive, só a Fátima fazia, né? Naquela época, ela estava começando. A Fátima começou naquela época que eu vim embora. E antes nunca a mulher tinha apresentado o Jornal Nacional. Uhum. Então, ter voltado para fazer o Jornal Nacional foi realmente ali para fechar com chave de ouro, sabe? Essa experiência toda. E o Rio Grande do Sul parou para te ver, né? Foi incrível, né? Foi incrível, incrível. E eu fiz o primeiro Jornal Nacional dessa série que eles fizeram e depois fiz o último, né? Porque eu fiz e entrou a pandemia. Então, a gente ia continuar fazendo e daí depois parou. Tu ainda sente, assim, a perna bamba? Sente algum frio na barriga antes de entrar no ar? Tu ainda tem um nervosinho, assim, lá no fundo? Aqui não. Mas lá no Jornal Nacional, aquele dia, eu senti um pouquinho. Porque ele é diferente, o estúdio dele, ele é um palco no meio da redação, né? Então, as pessoas da redação já ficam ali, já meio teatro, sabe? Uhum. Ele tem toda uma coisa diferente, assim, as câmeras são robóticas, então é tudo diferente. Então, ali, sim, até a coisa começar, né? A gente foi uns 2, 3 dias antes para poder acompanhar
eles também e tal. Então ali sim eu senti um pouquinho de friozinho na barriga. Mas depois que começou também já me senti dominando ali, foi tranquilo.